Olá, bom dia! Bem-vindas a mais um Cafezinho Espiritual. Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Essa semana nós estamos estudando a revistinha Mulher Cristã, Crescimento Espiritual. Essa é uma revistinha antiguinha de 93. Quantos anos eu tinha? 93? 13. Faz tempo, hein? Só venha. Pega aí seu cafezinho. Para você que está sempre comigo, obrigado pela sua companhia. E se você gosta do conteúdo de sempre, né? Compartilhe com alguém para abençoar. Uma revistinha muito boa e hoje o artigo que a gente vai ler se chama Me Desculpe, as coisas não são bem assim. De Débora Scales, na época, São Paulo. Quando eu tinha 7 a 8 anos, meu avô veio à nossa casa instalar novos ladrilhos na sala de estar. Para você que não sabe o que é ladrilho, né? Lembro-me de ter ficado no chão enquanto ele trabalhava. É aquele que passava as cortinas antigamente. Ele colocou os ladrilhos no modelo exato, começando na primeira fila com um ladrilho inteiro e na fila seguinte com meio ladrilho, a fim de que as fileiras não coincidissem. Era um trabalho tedioso, cansativo, e acreditava que a monotonia acabou vencendo porque meu avô cometeu um erro. Ele esqueceu de manter o desenho de uma das fileiras. Eu notei na mesma hora, antes mesmo dele colocar o primeiro ladrilho. Por alguma razão, no entanto, não disse nada a ele. Suponho que o motivo do meu silêncio tivesse sido um sentimento de não ter o direito, como simples criança, de chamar a atenção de um adulto. Mas talvez se tivesse falado, né, gente, com uma maneira amorosa, né? Lembro-me de sentir-me confortável observando quanto ele colocava ladrilho após ladrilho, esperando que ele notasse logo o defeito para não ter de desfazer tudo no fim. É claro que ele acabou notando o erro, como fiquei vexada, olhando enquanto meu avô removia peça após peça a fim de corrigir o engano. Fiquei desejando ter avisado imediatamente, poupando das consequências do seu erro. Embora eu não seja mais criança, ainda acho difícil dizer às pessoas quando elas estão erradas em algum assunto. Algumas vezes eu hesito, a fim de procurar a outra pessoa, passar para outra pessoa o embaraço de ser apanhada cometendo uma falta. Outras vezes tenho medo que ela possa ficar zangada comigo e mandar que eu cuide da minha própria vida. Devo confessar que em outras ocasiões eu não considero a situação suficientemente importante para que eu tenha que corrigir uma pessoa. Ela vai perceber que está fazendo mais cedo ou mais tarde, penso eu. Algumas vezes, porém, me sinto obrigada a falar. Por exemplo, a fim de proteger meus filhos de sofrer consequências penosas e muitas vezes eu corrijo. Não fique com a ponta do lápis tão perto do olho. Não! Fique mais longe do fogo para tostar o seu marshmallow. Em cada caso, o amor por meus filhos me motiva a corrigi-los. O amor deve também motivar-nos a falar e a divertir em algumas outras circunstâncias. Em Romanos 2, do 1 ao 8, é-nos dito que aqueles que rejeitam a verdade de Deus estão condenados a experimentar a ira do Senhor. A importância de corrigir, né, gente? A não ser que se arrependam, estarão para sempre perdidos. E eu já vi casos, quando eu fui corrigir alguém, aconselhar, que a pessoa nem sabia que estava errado. Fala, mas eu sempre fiz assim, ninguém nunca falou nada. Eu nem sabia que isso desagrada a Deus. Mas você vendo e não fez nada, você está sendo conivente, cúmplice, né? Cuidado. Se tivermos amigos e membros da família que passam a vida sem levar em consideração os ensinamentos divinos e não fazem nada para corrigi-los ou adverti-los, qual a razão do nosso silêncio? Posso pensar em 1000 desculpas, mas apenas 2 razões são realmente válidas. Ou não levamos a sério a advertência de Deus de que vai castigar os pecadores, ou não amamos os nossos amigos e parentes o bastante para nos preocupar em realmente ajudá-los a entender a importância da vontade de Deus, a realmente nos preocuparmos com eles como Deus se preocupa, a realmente amá-los, amar o seu próximo como ti mesmo, assim como Deus nos ama. Eu acho de acordo com o que Deus pede. Às vezes é difícil, né, gente, corrigir alguém. Eu não julgo, não, porque já passei por isso. Mas a palavra de Deus vai me julgar pelas minhas atitudes. Então, eu quero um galardão, eu quero um céu, eu quero uma vida eterna.
Então é melhor a gente dizer, olha, me desculpe, as coisas não são bem assim, o olhar de Deus é X. Me desculpe, mas a atitude que você está tendo é condenável aos olhos de Deus. Me perdoa, irmã querida e amada, mas eu preciso te falar algo, sabe? Enfrenta esse espírito de covardia. Para de dar desculpinha de tipo, não é importante. Ela vai perceber sozinha. Às vezes não percebe, gente. Ou às vezes precisa de ajuda, sabe? Para superar essas coisas, para reagir. É dia após dia a luta cristã, né? Às vezes a gente desenvolve vícios que acha que tá tudo bem. Igual eu sempre falo, né? Das mulheres, das senhoras, principalmente senhorinhas viciadas em novela. Aí, para diminuir o vício, agora elas assistem as novelas evangélicas. É menos ruim? É menos ruim, mas eu sempre falo, isso não substitui a leitura da palavra de Deus, isso não substitui a oração. Muitas vezes você não vai num estudo bíblico na sua congregação porque não pode perder o capítulo da novela. Gente, certamente isso não agrada a Deus. Não é para ser uma novela, seja evangélica ou não, a tomar o lugar de Deus na sua vida. Tomar o lugar da palavra do Senhor, como eu já disse, muitas vezes tem romance, tem coisas fictícias que dão uma incrementada, que prende a atenção do povo, né? E tá colocando vírgulas e pontos onde não existe. Então, cuidado, né? Para você não ser levado por informações incorretas, para você não deixar as coisas desse mundo tomar o lugar de Deus. Sempre vou bater nessa tecla. Nada substitui a comunhão verdadeira com os irmãos, nada substitui o culto de adoração ao Senhor. Ele é o ser adorado, ele deixou como mandamento. Eu não fui cultuar domingo porque fui visitar uma prima muito especial, estava precisando de uma palavra. Vá visitar depois do culto, não pode tomar o lugar de Deus, né? Deus tem um lugar na nossa vida e tem que ser assim. Combinadas? Não esqueçam, Deus é mais importante que tudo, né? Sempre, quando? Sempre, sempre, sempre. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Repreende, Senhor, dá um chacoalhão, mas precisamos. Não deixe, Senhor, nos acovardarmos ou postergarmos quando uma irmã precisa de ajuda, quando o parente precisa de instrução, quando sua palavra, sua vontade precisa ser dita. Nos dá, ó Pai, coragem, nos dá ânimo, nos dá zelo, Senhor, para executar essa tarefa. Não nos deixe ser negligente, que seu Espírito Santo nos ajude a lembrar e que nosso coração arda, Senhor, arda em fogo para te obedecer. Senhor, nos conduz, nos anima, nos encoraja, porque sabemos, ó Pai, que muitas vezes somos sim negligentes, por medo, por receio, por não querer algum atrito. Mas o Senhor diz também que ferro com ferro se afia, então nos usa, Senhor, e nos ensina a importância disso sempre. Em o nome santo de Jesus, nós oramos a Ti nessa tarde. Amém. Nessa manhã. Amém. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até o cafezinho de amanhã. Tchau, tchau.